Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Irmãos, nós, no domingo passado, encerramos a série dos Salmos, do livro 1 do Saltério. Foi do Salmo 1 até o Salmo 41. Terminamos domingo passado. E neste mês de dezembro, nós vamos ter uma minissérie falando sobre o tema Cânticos do Natal. Lucas registrou para nós, aqui no seu Evangelho, nos capítulos 1 e 2, alguns cânticos do Natal. E então, até o dia 24, nós iremos expor aqui os cânticos do Natal. Hoje, começando com o Magnificat, o Cântico de Maria, depois vamos olhar para o Cântico de Zacarias, o Cântico dos Anjos, o Cântico também de Simeão. Cada domingo, vamos olhar um dos cânticos do Natal. O Cântico de Maria está em Lucas capítulo 1, dos versos 46 até o verso de número 55, mas vamos ler a partir do verso 39, para que a gente entenda melhor aí o contexto. Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 39, já nos preparando para a celebração do Natal. Peço que você acompanhe com atenção, com interesse. É a palavra preciosa do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, que diz assim: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Aos nossos pais. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por podermos, como povo do Senhor, nos reunir na manhã deste dia tão agradável para adorá-lo, para, ó Deus, engrandecê-lo, para exaltá-lo pelo muito que o Senhor tem feito em nossas vidas e pela maior das bênçãos, Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração agora, ó Pai, para que possamos estar melhores preparados para adorar ao Senhor, para que possamos, ó Deus, ser instruídos, a fim de que tenhamos uma vida ainda maior de exaltação, de glorificação ao Teu nome. Fala a nós adultos, aos jovens, adolescentes, às crianças também, e também àqueles que nos acompanham pela transmissão. No precioso santo nome daquele que se fez carne e veio ao mundo, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, é no nome dele que nós oramos gratos. Amém. Amém. Queridos, Natal, dezembro chegou, e você já deve ter percebido como as lojas já estão enfeitadas, como os estabelecimentos estão enfeitados, muitos deles com aquelas musiquinhas de Natal ao fundo, muitas luzes, e de fato tudo isso faz parte, da celebração do Natal, não somente na nossa nação, mas em muitas nações. As luzes, as decorações e as músicas. Você já parou para pensar o que música tem a ver com o Natal? O que música tem a ver com o povo de Deus, por exemplo? É verdade que o Natal tem se perdido, ao longo da história, o sentido verdadeiro do Natal nas sociedades do mundo inteiro, mas para o povo de Deus, o povo que canta, o povo tem prazer em cantar. Por que, queridos, que no Natal nós cantamos? Porque a Bíblia tem muita música. Nós
olhamos, por exemplo, o livro dos Salmos e vemos quantas músicas, quantos salmos que eram cantados pelo povo de Deus. Muitos deles, como nós vimos na série que encerrou domingo passado, o povo de Deus cantando, Davi e outros cantando acerca da grandiosidade do Senhor, acerca dos feitos do Senhor. Sim, meus irmãos, tem muita música nas Escrituras. É pena que ela não veio com um CD, né? ou um pendrive para a gente ouvir as músicas, né? Mas tem a letra dessas músicas, e muitas delas foram musicalizadas, muitos dos salmos foram musicalizados. Este cântico, ele tem sido cantado ao longo da história do cristianismo, ficou conhecido como Magnificat, que é o termo, né, em latim, e nós cantamos no início do culto também parte desse cântico, a minha alma engrandece ao Senhor. Queridos, nós temos muitos motivos para cantar. Natal tem tudo a ver com música, queridos, porque Tiago diz, está alguém alegre? Cante louvores. Natal tem a ver com alegria, Natal tem a ver com o cumprimento da promessa, Natal tem a ver com Deus redimindo o seu povo ao enviar o seu escolhido, ungido Jesus Cristo. Por isso que música tem tudo a ver com Natal. Não músicas, as músicas que geralmente se canta por aí. Eu sei, você já deve estar cansado de chegar nessa época, ouvir a musiquinha lá da Simone, né? Então é Natal, o que você fez, ainda nos cobrando, né? O que você fez. Eu não aguento mais ouvir aquela música. Mas a música de fato bíblica, a música que fala dos feitos do Senhor, a música que Maria cantou. Hoje, nós aprenderemos, queridos, a olhar para esse belíssimo cântico de Maria, a respeito do Deus magnífico, o Deus, queridos, que age poderosamente, o Deus que age poderosamente. Nós, queridos, vamos aprender nesta manhã, em resumo, que o nosso Deus é o Deus que age poderosamente, por isso nós devemos adorá-lo. Em resumo, a mensagem desta manhã é essa: o magnífico Deus que age com poder, através da sua fidelidade, cumprindo as suas promessas, com bondade para conosco, Ele deve ser adorado, Ele deve ser adorado. E nós vamos aprender isso, queridos, em duas partes principais, e a primeira delas, queridos, é que nós devemos adorar o magnífico Deus, age poderosamente com bondade, por isso devemos adorá-lo. O magnífico Deus age poderosamente com bondade, por isso nós devemos adorá-lo. Irmãos queridos, nesta época do Natal é tão importante nós resgatarmos o verdadeiro significado do Natal. Quando nós olhamos aqui para os evangelhos, e especificamente aqui para o evangelho de Lucas, nós podemos aprender acerca do significado verdadeiro do Natal, acerca de como se deu o nascimento de Cristo e com qual propósito o nascimento de Cristo. Quando nós olhamos, queridos, a partir do verso, por exemplo, de número 26, nós lemos sobre o anúncio que o anjo faz a Maria a respeito do nascimento de Jesus. Olhe comigo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos queridos, já imaginaram como isso deve ter soado aos ouvidos daquela jovem? Maria devia ter, na média aí de 16 anos de idade, aproximadamente. Uma adolescente, uma jovenzinha, e ouvindo do anjo que ela ficaria grávida daquele que seria chamado Filho de Deus, o Altíssimo, daquele que viria e que reinaria por toda a eternidade. Meus irmãos, certamente isso explodiu no coração daquela jovenzinha, e aquilo trouxe grande alegria, e é claro, ela quis compartilhar isso. O texto vai dizer, meus irmãos, que depois ela foi até a casa de uma parenta dela, chamada Isabel, e ela vai compartilhar com Isabel a respeito disso. João Calvino disse no seu sermão que faz muito sentido ela ter ido conversar com Isabel, porque
Porque se você se lembrar, Isabel era uma mulher que, já mesmo idosa, ela é agraciada também pelo Senhor. Ela era idosa, estéril, e Deus promete que ela teria um filho. E Deus fala isso para Zacarias. Você pode ler isso nos primeiros, a partir do versículo de número 5, né, quando vai falar sobre o nascimento de João Batista. E então Zacarias, ele fica como que incrédulo daquilo. É por isso que aquele sacerdote, Deus o disciplina e ele fica sem poder falar até o nascimento de João Batista. Mas Isabel, ela crê e ela fica grávida. E Maria então resolve ir compartilhar daquela boa nova justamente com aquela sua parente que estava grávida, que era também alvo da graça do Senhor. Maria se enxergava, irmãos, e vocês vão perceber isso. Esse cântico não tem a ver acima de tudo com Maria, não é para glorificar a Maria e nem ela se exalta, mas ela, ao enxergar que ela estava sendo alvo da bondade do Senhor, ela estava sendo bem-aventurada por causa dos feitos do Senhor, ela vai compartilhar logo com Isabel, que também era alvo da bondade do Senhor. E então nós lemos, queridos irmãos, a partir do verso de número 36, Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de geração para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus há nada impossível, porque para Deus não há nada impossível. Irmãos queridos, nós vamos perceber aqui, nessa história, a história do Natal, o cântico de Maria vai mostrar isso, a história de Isabel vai mostrar isso, toda a história do povo de Deus mostra isso, que para Deus não há nada impossível. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Natal tem a ver com isso. Natal tem a ver com um Deus que tem todo o poder e que age com bondade. Isabel, meus irmãos, era fruto da bondade de Deus. Deus, ao fazer com que aquela mulher engravidasse, mesmo sendo já idosa, e sendo dito que ela era estéril, era Deus o Todo-Poderoso, agindo contra as expectativas da medicina, agindo contra as expectativas humanas, mas agindo com poder, porque Ele é o Todo-Poderoso e para Ele não há nada impossível. E Ele age com poder e com bondade, fazendo com que aquela mulher idosa e estéril pudesse ter filhos. E então diz o verso de número 38, Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. E naqueles dias, diz o verso 39, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa. E como nós lemos, meus irmãos, ela entra na casa de Zacarias e ela saúda Isabel. Isabel, quando ela ouve aquela saudação, nós lemos aqui que a criança que estava no ventre de Isabel, João Batista, isso é um agir de Deus também. Aquela criança estremece dentro do ventre de Isabel. Isabel tem a compreensão e o texto diz que ela fica cheia do Espírito Santo. E a exclamação de Isabel no verso 42 é, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Irmãos queridos, vejam Deus agindo com poder e demonstrando a sua bondade. Isabel, fruto da bondade do Senhor, reconhece em Maria também a bondade do Senhor, porque a expressão de Isabel é, bendita é você entre as mulheres. Por que Maria era bendita entre as mulheres? Porque ela estava sendo alvo da bondade, da graça do Senhor. Alguém que é bem-aventurado, alguém que é agraciado, não é alguém que é exaltado por causa disso, mas é alguém que recebe, isso vem de fora. Isabel, que havia sido agraciada pelo Senhor, reconhece que Maria também estava sendo agraciada. Pensem, irmãos queridos, na história daquelas duas mulheres. Uma, Isabel, avançada em dias estéril, alvo do poder do Senhor, da bondade do Senhor. Maria, uma jovem de uma cidade que não tinha glória, era uma cidade pequena, uma cidade pobre, Nazaré. Tanto é, meus irmãos, que Natanael diz isso quando ele ouve, olha, nós encontramos, quando Filipe diz assim para Natanael, nós encontramos aquele que todo o Antigo Testamento falou sobre ele, nós conhecemos o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael olha e fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Irmãos queridos, duas mulheres, talvez até aos olhos da sociedade não valorizadas, talvez até desprezadas, não sabemos, mas fato é que o poder do Senhor alcançou, por causa da bondade do Senhor, aquelas duas mulheres. E não é que isso alcançou a todos nós. O Natal nos deve levar a pensar que existe um Deus que é todo-poderoso, e não somente justo, porque Ele é justo, mas se Ele fosse apenas justo, nós estaríamos perdidos. A existência de um Deus todo-poderoso e justo, sem ser Ele bondoso e misericordioso, levaria a todos nós à condenação eterna. Paulo é muito claro em Romanos 3:23, todos pecaram. E Paulo complementa em Romanos 6:23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o Natal vem nos mostrar que Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é justo, sim, mas Ele também é misericordioso e Ele age com bondade. E nós temos aqui então, irmãos queridos, nós olhamos então agora, a partir do verso 46, nós vemos a Maria dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Este cântico ficou conhecido como Magnificat, porque quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata, a expressão que aparece aí no verso 46 é essa. Aqui traduzida, a minha alma é Magnificat. Magnificat anima mea dominum. A gente fala, latim é bonito, né, reverendo? Você pode falar latim de vez em quando, viu? É bonito, né, o latim Magnificat. Anima mea dominum. Maria está dizendo assim, esse magnificado, a minha alma magnifica, a minha alma engrandece, a minha alma exalta o Senhor. Queridos irmãos, nós aprendemos aqui que nós, ao sermos alvos da bondade poderosa, do poder bondoso do Senhor, nós devemos responder isso com adoração. Maria não se auto-engrandece. O cântico não diz assim, Maria dizendo: como eu sou uma pessoa boa, por isso eu serei mãe, serei um instrumento nas mãos do Senhor para que venha ao mundo o Altíssimo. Como eu sou altíssima, ela não diz isso. Maria, queridos, ela responde àquela bondade do Senhor com adoração. O Natal, que tem a ver com o poder de Deus, o poder abençoador, bondoso do Senhor, Deus agindo poderosamente com bondade, deve nos levar a adorá-lo. Deve nos levar, queridos, a enxergar a bondade do Senhor. Deve nos levar a cantarmos com alegria ao Senhor. Irmãos, como nós temos motivos para engrandecer, para adorar, para bendizer ao Senhor, como Maria. Maria, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em meu Salvador. Aqui é diferente da poesia que nós conhecemos na língua portuguesa, principalmente no Brasil. Eu não sei como é em Portugal ou em outros países de língua portuguesa, mas no Brasil a gente usa muito a rima, não é verdade? Lembram-se daquela canção do exílio, famosa canção do exílio, né, de Gonçalves Dias, diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos campos têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, na poesia que nós temos na língua portuguesa, muito com rima. Mas percebam que na língua hebraica é diferente, é um paralelismo semântico. O que significa isso? Em outras palavras, é um paralelismo com palavras sendo usadas que pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, de significado. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Depois ela diz: e o meu espírito se alegrou. Alegrou aí em paralelo com engrandece. Em Deus, aí ela diz: meu Salvador. Engrandece, se alegrou, Senhor Salvador. E ela continua durante todo o cântico nesse paralelismo. Ou seja, Maria está dizendo a mesma coisa com outras palavras. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Irmãos queridos, a bondade, o poder do Senhor, né, sendo Deus agindo com poder através da sua bondade, deve nos levar a adorar ao Senhor, deve nos levar a nos alegrarmos no Senhor. Não é isso que nós aprendemos nos nossos catecismos? Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele, se alegrar nele para sempre. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus é o Deus que age poderosamente com bondade.
Ele agiu com bondade para com Isabel. Ele agiu com bondade para com Zacarias, marido de Isabel. Ele agiu com bondade para com Maria e José. E nós vamos ver ao longo deste cântico que Deus tem agido com bondade para com o seu povo. Ela diz, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela está dizendo, ela está mostrando, queridos, que a glória não está nela. Ela está mostrando que isto tudo veio do Senhor. Ela diz, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. E porque meus irmãos, que Maria pôde ter uma vida de humildade, de obediência, por causa da graça do Senhor. Aquilo, meus irmãos, era fruto da graça do Senhor, e Maria entendia isso. Ele diz, pois desde cedo todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E por que queridos, que todas as gerações iriam considerar Maria como a bem-aventurada? Porque o Senhor agiu poderosamente, com bondade, com graça, para com a vida dela. Então no verso 49, atingindo o clímax, ela diz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. O poderoso me fez grandes coisas. Irmãos queridos, Natal é momento de nós, aliás, muito mais do que isso, não é que o Natal seja apenas um momento, mas a realidade do advento, da vinda de Jesus, deve nos levar dia após dia, a reconhecermos que existe um Deus que tem agido poderosamente na nossa vida, poderosamente na nossa vida. Ela diz, o Senhor agiu poderosamente, e então ela diz, grandes coisas, me fez grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, você deve testemunhar disso. E ela diz, mais santo é o seu nome. O Deus que é poderoso é o Deus santo. Natal, meus irmãos, significa isso. Então nós precisamos nos acostumar a falar, a cantar, a orar a gratidão que está em nosso coração. Se nós formos um pouquinho aí à frente em Lucas, no capítulo 6, verso 45, nós vamos ler Jesus dizendo assim, a boca fala do que está cheio o coração. Aí eu pergunto, você tem cantado de alegria pelos feitos do Senhor ou não? Isso vai mostrar o que está no seu coração. Tem gente cantando muito hinos de time, porque é isso que está cheio o seu coração. O seu coração está cheio de um time de futebol. A sua alegria está num time de futebol. Tem gente cantando muito sobre, quem sabe, outras coisas, ou tem gente que não está cantando, ou tem gente que só reclama. Isso vai mostrar o que está no nosso coração. O coração de Maria estava cheio de gratidão pelos feitos do Senhor. E o que ela faz? Ela canta. O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que canta os feitos do Senhor, que exalta o Senhor. É por isso, queridos, que os nossos cânticos devem ser permeados. Isso nos ensina muito a respeito da teologia do culto. Os nossos cânticos, as nossas músicas devem ser permeadas de verdades acerca dos feitos do Senhor. Mais ainda do que o que nós sentimos em relação ao Senhor. Mais ainda do que isso, o Senhor tem feito isso, o Senhor agiu assim, o Senhor... Irmãos, cantar sobre os feitos do Senhor é algo abençoador. Eu ouvia um pastor, reverendo Heber Júnior, expondo esse texto, ele disse algo interessante, porque o que nos edifica não é o que o outro sente em relação a Deus. Sabe, irmãos, quando nós nos encontramos aqui, nos reunimos para adorar ao Senhor, o que nos encoraja é ouvir sobre o que Deus tem feito sobre a vida do seu povo. E percebam que, a partir do verso de número 50, Maria passa a falar dos feitos do Senhor, não somente na vida dela, mas na vida do seu povo. Percebam, isso nos ensina que as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, o que nós podemos chamar de micro-redenção, aquilo que Deus faz na sua vida, no seu cotidiano, deve levar o nosso coração a olhar para as bênçãos que o Senhor tem feito na vida do seu povo. E para a maior de todas elas, o envio de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, que veio para nos redimir dos nossos pecados. Maria passa a falar da misericórdia do Senhor, e aqui vem o nosso segundo ponto. O Deus magnífico age poderosamente em fidelidade e justiça, por isso devemos adorá-lo. O primeiro ponto, Deus magnífico age poderosamente em bondade, em amor para conosco. Agora o segundo ponto, o Deus magnífico age
poderosamente em misericórdia, em justiça, em fidelidade para com o seu povo, por isso devemos adorá-lo. Vejam, Maria diz o seguinte: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É preciso aqui trazer aqui uma observação em relação a essa ideia de misericórdia, porque o texto aqui foi escrito em grego, mas a mente de Maria era de uma teologia do Antigo Testamento. Maria tinha na sua mente os textos do Antigo Testamento. Alguém chegou a contar e enumerar 12 citações do Antigo Testamento nesse cântico. Maria, apesar de jovenzinha, conhecia bem as Escrituras, não conhecia? Aliás, que lição para nós. Eu fico pensando, quantos dos nossos, eu não vou dizer adolescentes, mas quantos de nós saberiam tanto da Bíblia e de teologia quanto aquela jovenzinha? Mas Maria cita inúmeros textos, inúmeras passagens, faz inúmeras referências dos Salmos e de outros textos do Antigo Testamento. E na mente de Maria, a ideia de misericórdia, qual era? Os irmãos estão lembrados na exposição dos Salmos, quantas vezes nós citamos uma palavrinha do hebraico que é muito significativa? Chesed, que em alguns textos é traduzido por misericórdia, outra por fidelidade, outra por benevolência, outras vezes por amor, porque Chesed significa o amor pactual de Deus. Quando Maria fala sobre a misericórdia, o que Maria tem em mente certamente é o amor pactual do Senhor. E nós podemos ver isso ao longo do restante do cântico, porque ela diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O que Maria está dizendo é: Deus tem agido com fidelidade para com o seu povo. O Natal significa, crianças, prestem atenção nisso, Natal significa que Deus cumpre a sua promessa. Deus havia prometido, ao longo de todo o Antigo Testamento, a vinda do seu ungido, que viria para reinar, porque quando Deus promete a Davi que da sua descendência viria alguém e que da sua descendência viria alguém que iria reinar e que o seu reinado não teria fim, um reino eterno da dinastia de Davi. Deus não estava falando sobre Salomão, Deus não estava falando sobre nenhum desses outros descendentes de Davi, Deus já estava falando sobre o seu ungido, Cristo, Jesus. E então o Natal significa Deus cumprindo a sua promessa, Deus agindo com fidelidade. E Maria usa essa expressão misericórdia que vai de geração em geração aos que o temem. Irmãos queridos, como é maravilhoso nós meditarmos sobre o Deus que é fiel, o Deus que cumpre a sua promessa. Lembram-se lá de Gênesis 3, um capítulo que traz um relato terrível da queda. Mas lá no verso de número 15, quando Deus está tratando com a serpente, Deus fala sobre o descendente da mulher que viria para ferir a cabeça da serpente. Eis o cumprimento, meus irmãos, o cumprimento da promessa do qual os profetas falaram, do qual os patriarcas meditaram, os anjos consideraram e os profetas falaram, a vinda do Messias. Maria continua e ela diz no verso 51, agiu com o seu braço valorosamente. Aliás, do 51 até o 55, estava conversando isso ontem com o nosso irmão Miller. Maria usa 7 verbos. Vamos falar do auristo aqui não, já conversei muito com o Miller sobre isso. 7 verbos que indicam a ação de Deus, de fato, uma ação acabada. Mas 7 verbos, irmãos, que nos mostram que o Deus que agiu assim no passado tem poder e continua agindo assim até os dias de hoje. Maria diz que Deus agiu com o seu braço valorosamente. Mais uma vez aqui a ideia de um antropomorfismo, atribuindo formas humanas a Deus. O que Maria tinha em mente ao falar do braço do Senhor, o poder do Senhor. Deus agiu com poder de forma valorosa, dispersando os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e Deus continua fazendo isso hoje. Ele continua dispersando os de coração soberbo, mas Deus continua agindo com bondade para com aqueles que Ele mesmo tem mantido com o coração humilde. O texto continua e Maria diz que o Senhor derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Deus tem feito isso ao longo da história, derrubado aqueles que Ele quer derrubar. Ele derrubou o faraó, ele derrubou os governantes da Babilônia, da Síria, ele derrubou os do Império Medo-Persa. Deus tem derrubado, ele derrubou no seu tempo o Império Romano, ele tem exaltado e derrubado quem ele quer, quando ele quer, ele é soberano. Natal, queridos, mostra o poder
fiel do Senhor, que age em soberania. A Maria continua e ela diz assim no verso 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Certamente aqui a ideia de famintos, não somente aqueles famintos literalmente, mas os famintos da justiça de Deus, que Jesus vai falar lá nas bem-aventuranças. E então vejam como ela se refere ao cuidado sobre o povo de Deus. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Natal significa Deus cumprindo suas promessas. O Deus fiel, bondoso, gracioso, que enviou o seu Filho para a nossa redenção. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Queridos, nesta manhã, ao olharmos para o belíssimo cântico de Maria, nós aprendemos que devemos adorar aquele que é o Deus magnífico, que age poderosamente. Ao olharmos para o Natal, nós podemos ver que Deus é o Deus que age. É o Deus que intervém, é um Deus que interveio na história, ao invés de Jesus Cristo, cumprindo aquilo que Ele prometeu. Então, quando você pensar sobre o Natal, pense acerca do Deus que é todo-poderoso e santo, como diz Maria. O Deus que age poderosamente, com bondade, com graça. O Deus que age poderosamente com fidelidade, cumprindo as suas promessas. O Deus que age com misericórdia. E a maior de todas as provas disso é que Ele enviou o seu Filho para nos redimir dos nossos pecados. Ao participarmos agora da ceia do Senhor, nós nos lembramos, por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo, como disse o anjo, lá em Mateus 1:21, para salvar o seu povo dos pecados deles. Maria engrandece ao Senhor, porque Maria sabia que era o cumprimento da promessa, que era chegado o Redentor, que haveria de redimir inclusive a ela, porque ela não se coloca acima, mas como a serva do Senhor, como aquela que se refere a Deus como Salvador. Natal, meus irmãos, é isso. Louvado seja o Senhor, o magnífico Deus. Adoremos, queridos, sempre ao Senhor, porque Ele tem agido com poder através da redenção.